Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos continuar os estudos com Hebreus capítulo 10. Vocês estão vendo como o livro de Hebreus todinho tem uma relação de comparação com o Velho Testamento e com o Novo Testamento. Quando eu comecei as minhas gravações, eu pensava em começar de Mateus, começar do primeiro do Novo Testamento e depois eu voltaria para o Velho. Mas o Senhor não me permitiu fazer isso, porque hoje eu entendo com muito mais capacidade, com muito mais clareza o porquê de ter começado em Gênesis, ter começado esse trabalho pelo começo, pelo princípio, porque realmente é impossível você chegar até o Novo Testamento, entender o Novo Testamento, o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, se nós não tivermos estudado tudo que Deus apontou para Jesus lá no Velho Testamento, porque tudo era uma sombra, né? Tudo era um apontar, tudo era um direcionar até chegar ao sacrifício perfeito. Se nós não tivéssemos passado por todos aqueles profetas, por todos aqueles livros, talvez nós não tivéssemos chegado ao entendimento de hoje, que hoje nós temos do Velho e do Novo Testamento. Vocês estão com paciência para ouvir o Hebreus 10, porque ele é um pouquinho longo, mas ele é muito lindo. Então eu quero que você preste muita atenção naquilo que vai ser falado hoje, através dessa palavra santa e poderosa. Diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, então o que a lei tinha? Só uma sombra do que seria o bem futuro, do que seria o plano perfeito de Deus. Não era a imagem exata das coisas que viriam. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Ou seja, aqueles sacrifícios que eram feitos antigamente, com toda aquela ministração, sacrifícios de bode, sacrifícios de carneiro, sacrifícios de animais, tudo aquilo não poderia aperfeiçoar, não poderia ter continuado ser feito e agradado ao Senhor. Aquilo lá tinha que acabar, aquilo lá tinha prazo de validade, aquilo lá estava só demonstrando como seria o sacrifício perfeito. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, eles nunca mais teriam consciência de pecado. Então, por que todo ano o ministrante ou o sacerdote, ele tinha que purificar-se dos próprios pecados antes de entrar no tabernáculo? Porque se fosse possível oferecer uma única vez aqueles animais e eles serem purificados definitivamente, eles não precisariam no outro ano fazer o mesmo ritual, fazer o mesmo sacrifício pelo pecado deles e pelo pecado do povo. Percebe o que ele está falando? Porque eles não teriam mais consciência do pecado, eles já estariam livres de qualquer tipo de consciência de pecado, livres do pecado, o que não acontecia. Nesses sacrifícios, porém, cada ano, sabe o que a gente faz? A gente se lembra, a gente comemora os pecados, se faz comemoração dos pecados, porque você volta a apresentar a Deus todos aqueles pecados de novo, oferece um sacrifício de novo e tudo volta para um círculo vicioso. Pecado, sacrifício, pecado, sacrifício, pecado, oferta por pecado, sacrifício, oferta por pecado e sacrifício. E isso já não seria mais suficiente, porque é impossível, ele diz, que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado. Por isso, entrando no mundo, ele diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. O Senhor preparou um corpo, o corpo de Cristo, como sacrifício perfeito, para que pudesse um único sacrifício valer para salvar e para remir o pecado de toda a humanidade, e nunca mais seria necessário outro sacrifício, porque aquele sacrifício era o próprio Deus, era o sacrifício perfeito. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram.
Não adiantava mais fazer o holocausto, fazer oblação pelo pecado, porque aquilo já não agradava a Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia não se fazem mais sacrifícios de animais. Mesmo Israel não tendo aceito ao Senhor Jesus e tendo aceito o sacrifício perfeito daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, mas eles não podem mais, eles não fazem mais esse tipo de sacrifício. Por quê? Porque o templo foi destruído, porque fizeram um sacrifício imundo no altar do Senhor, e tudo isso era plano do Senhor. Porque se já pensou se eles estivessem todos os anos até hoje fazendo sacrifícios de animais até hoje, mas isso foi cessado 70 anos depois que Cristo morreu na cruz. Eles não conseguiram mais adorar no templo e trazer os sacrifícios que eles faziam, embora eles continuem acreditando nisso, porque não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, mas eles não conseguem mais fazer o sacrifício. Houve um impedimento da parte do Senhor, porque o sacrifício perfeito já havia sido mandado, então não tinha mais razão para continuar aqueles sacrifícios na presença do Senhor. Então ele disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, e está mesmo, né? Lá no princípio já estava anunciando que ele viria para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, e nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vontade perfeita do Senhor, vontade que não tem erro, que não tem mais margem nenhuma de erro. Aquele que entra na presença do Senhor Jesus está diante da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele diz: tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Aleluia! Feita uma única vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas esse, o Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Aleluia! Glorifique o Senhor por isso, porque você goza desse privilégio de poder conhecer, de ter revelado isso na sua mente, no seu corpo, na sua alma, no seu coração. Cristo está revelado em você e você deve se alegrar muito por isso. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. É só isso que falta acontecer. Nós só temos que descansar na presença do Senhor e esperar. E os inimigos todos, um por um, vão cair. Os inimigos de Deus serão postos para que Deus pise sobre eles. Aleluia! Porque com uma só oblação, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quem que ele aperfeiçoou para sempre? Todos nós que aceitamos Jesus. Nós somos santificados na presença dele. E também o Espírito Santo nos testifica. O Espírito Santo testifica com o seu Espírito, porque depois de haver dito: essa é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Sabe o que eu farei? Eu porei a minha lei nos seus corações, aleluia, e as escreverei no seu entendimento. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então são três coisas que Deus fez, né? Ele colocou a lei dele no nosso coração, ele a escreveu no nosso entendimento, não mais na tábua da lei, mas no nosso entendimento. E ele diz: eu jamais vou me lembrar dos seus pecados e das suas iniquidades. Depois que você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Tudo em você se fez novo. E o pecado não faz mais parte daquilo que você deseja. Você não tem mais prazer e você não comete mais os pecados. Eventualmente você pode até
dá uma escorregadinha, mas o pecado não é uma coisa usual mais na sua vida, não é uma coisa corriqueira na sua vida, não é aquilo que você diz assim, eu queria me libertar disso, mas eu não consigo. Não, você foi liberto de tudo que te oprimia, de tudo que te aprisionava. Você foi liberto da bebida, você foi liberto das drogas, você foi liberto do cigarro, você foi liberto da prostituição, você foi liberto de, de pornografia, você foi liberto, você não precisa mais se sensualizar, você não precisa mais ficar mostrando o seu corpo, se expondo como se fosse uma prostituta. Não, você agora é uma mulher nova, é uma mulher de valor, é uma mulher feita à imagem e semelhança de Deus, perfeita em todo o seu aspecto, em toda a sua aparência interna e externa. Aleluia. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia, tenha ousadia, meu irmão, para entrar no santuário. Sabe de que jeito? Pelo sangue de Jesus. Tenha ousadia para entrar na presença do Senhor, pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Tudo está centralizado na cruz do Calvário e no sacrifício perfeito que Jesus fez por você, pelo novo e vivo caminho. É um caminho novo e é um caminho vivo, não é um caminho inerte, não é um caminho de morte, é vivo. Ele é um caminho eficaz que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, aquele véu que separava o santo dos santos daqueles outros seres que ficavam ali atrás e não podiam entrar no véu. Agora o corpo de Jesus, ele permitiu que você adentrasse na presença do Senhor. Ele era o véu do santuário, o corpo de Jesus é o véu do santuário, por isso o véu se rasgou de alto a baixo quando ele morreu naquele dia e nos levou e nos salvou, né? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nós temos esse grande sacerdote, é o Senhor, cheguemos-nos com verdadeiro coração, não é com coração qualquer, viu, irmão? É um coração verdadeiro, é um coração arrependido, é um coração humilde, é um coração sincero na presença do Senhor, em inteira certeza de fé, tenha plena certeza de fé, tendo seus corações purificados, sabe do que? Da má consciência, e o seu corpo lavado com água limpa. Quando esse seu coração é purificado, essa sua má consciência é lavada, seu corpo é lavado com água limpa, retenhamos, ele diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Sabia que o Senhor é fiel? Ainda que você não permaneça fiel, mas ele é fiel até o fim, aleluia. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É por isso que você tem que estar num lugar aonde todos formam o corpo de Cristo, porque você depende do dom do irmão, você depende da palavra do outro irmão, você depende da oração do outro irmão, você depende da intercessão do outro irmão, você depende do louvor do outro irmão. Juntos nós formamos um corpo, nós formamos a igreja, e a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não é contra você, porque você sozinho é só uma pedra desse edifício enorme que Deus quer construir sobre o alicerce, sobre o fundamento que é Cristo Jesus, aleluia. Não deixando a nossa congregação, olha que conselho para você que por acaso deixou a sua congregação e diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Você está vendo que o dia de Jesus está se aproximando cada dia mais? Então é o tempo de você correr para a sua congregação, é o tempo de você estar unido com a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela se fortalece a cada dia, ela vai tomando forma, ela vai tomando corpo, até que um dia toda ela completa vai ser levada pelo Senhor Jesus, e você não vai querer ficar fora desse dia, né? Eu acredito que não. Se você está me ouvindo é porque você não quer estar fora desse dia.
Porque se nós pecarmos voluntariamente, ou seja, de vontade, sabendo, olha, eu não posso, eu não devo, eu não quero, mas eu vou pecar. Se você pecar voluntariamente, não assim sem querer, mas de voluntário mesmo, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, depois de você ter recebido o Senhor Jesus na sua vida, no seu coração, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Eu não falo que o livro de Hebreus é terrível para os desviados. O livro de Hebreus é terrível para aqueles que se desviaram da palavra, que se desviaram da verdade, que deixaram a sua congregação e foram viver as suas vidas independente de Deus. Tipo, eu e Deus tá bom. Não tá bom, meu irmão, não tá bom porque não é bíblico, porque não tem o princípio da palavra. E percebe, você não pode ficar longe da congregação, porque se você cortar um dedo do seu corpo, ele vai apodrecer. E você como membro, você se sair fora do corpo, você tá morto e não tem mais sacrifício para você, porque Jesus já morreu, ele não vai morrer de novo, entendeu? Mas uma certa expectação, o que resta para você? Uma expectação horrível de juízo e de ardor de fogo que há de devorar os adversários. O que restou para você? Essa expectação de ardor de fogo, cheiro de inferno chegando perto de você, porque você conheceu a verdade, andou na verdade, viveu na verdade, sentiu o amor de Cristo no seu coração, sentiu a paz que Cristo dá, reconheceu-o como Senhor e Salvador e depois você simplesmente o abandonou. Ah, meu Deus! Quebrando alguém, ele vai comparar com a lei de Moisés. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Não tem misericórdia. Quebrava a lei, morte. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Não precisava mais que isso. Olha, ele pecou, ele fez isso, ele adulterou. Morria. Não tinha como apelar para ninguém. De quanto maior castigo. Agora você imagina quão maior vai ser o castigo que vai ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Se antes, lá no livro de Moisés, com 2 ou 3 testemunhas, morria na hora, como é que faz agora, depois que você pisou no sangue de Jesus? Como que faz com você? É melhor você voltar correndo. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança. Pensa, Deus é bom, ele é maravilhoso, mas a medida do amor dele é a mesma da severidade dele com que ele vai julgar todos nós. É a mesma porção. Então você imagina o amor de Deus como é grande a ponto de dar o seu próprio filho, imagina a severidade dele agora para julgar aqueles que pisarem o sangue do filho dele. Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez ele diz, o Senhor julgará o seu povo, ele vai te julgar. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É melhor estar na mão do diabo, porque do diabo Deus pode te livrar. Mas se você cair na mão de Deus, do Deus vivo, quem vai te livrar, meu irmão? Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate em aflições. Lembra do que você já fez, hein? Que você, depois de ter recebido a revelação de Cristo no seu coração, você suportou todas as aflições, você suportou tudo por amor a Cristo. Em parte, você foi feito um espetáculo, com vitupérios e com tribulações. E em parte, você foi participante com os que assim foram tratados. Porque você sabe a grande perseguição que a igreja sofreu, e como eles eram atirados aos leões, e como eles eram mortos, em mortes horríveis. Eles foram feitos de escárnio, eles foram feitos um espetáculo para aquelas pessoas que iam vê-los morrer, mas ao mesmo tempo eles eram participantes com os que foram tratados assim. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, diz Paulo, e com alegria permitistes os roubos dos vossos bens. Eles eram roubados, eles foram roubados, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Pouco me importa se roubaram,
Pouco importa se roubaram tudo que eu tinha. Eu sei que no céu, eu tenho uma possessão maior. Eu tenho uma possessão muito melhor. Eu tenho uma possessão eterna. Vida eterna te espera, meu irmão. Não rejeiteis, pois, não rejeite a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, meu irmão. Cada alma que você ganha, cada palavra que você prega, cada vez que você deixa de servir a você para servir ao Senhor, é galardão para a sua vida. Nunca abandone o Senhor Jesus, não faça essa loucura, porque necessitais de paciência. É preciso ter paciência primeiro, hein? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Primeiro, paciência. Você está nesse mundo você vai passar por aflições, você vai ter aflições, mas se você ficar firme ali na palavra, firme no Senhor, firme nas promessas, você vai alcançar essa promessa, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não vai tardar. Mas o justo, sabe como ele vai viver? O justo viverá pela fé. E se ele recuar, não recue, meu irmão. A minha alma não tem prazer nele. O Senhor não tem prazer naqueles que começam na fé e depois recuam na fé. Nós, porém, Paulo, né? Não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia, que coisa linda, né? Hebreus 10 é maravilhoso e você precisa ler de novo, viu? Você precisa ler, você precisa mastigar, você precisa meditar, você precisa digerir tudo isso que o Senhor está te dizendo, porque é muito lindo, é muito profundo essa comparação do velho e com o novo, de como nós estamos numa muito superior, uma aliança muito superior àquela de Moisés, aquela que foi dada aos hebreus, aos judeus no caso, né? E eles rejeitaram. Quando veio o cumprimento da promessa, eles a rejeitaram. Primeiro Deus deu para Adão, e Adão quebrou o pacto e pecou. Depois ele passou a promessa para os judeus. Os judeus rejeitaram a pedra fundamental, rejeitaram o Senhor Jesus. E agora ele passou para nós. Você vai rejeitar também? Ou você vai firmar no seu propósito de viver com Cristo para sempre, eternamente? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a revelação dessa palavra hoje no seu coração. Amanhã nós continuamos com Hebreus capítulo 11 e creio que você começou a entender um pouco do velho e da comparação, porque Hebreus todinho, o livro de Hebreus todo, é sempre mostrando como era e como é. Como foi no tempo de Moisés e como é nos tempos de Jesus. Por isso, que bom que nós já entendemos e já passamos por todo o Velho Testamento e agora entender essa graça maravilhosa e o sangue de Jesus que nos cobre de todo pecado. Aleluia! Um abraço. Se você gostou, deixa seu like e compartilha com as pessoas que você ama e que você acha que vão gostar de ouvir esse estudo. E amanhã nós continuamos com Hebreus capítulo 11. Um abraço.